obrigação de arrumar sim. Então, a gente está aí num beco sem saída. O prefeito, infelizmente, manda, mesmo naquilo que não deve, ele manda. Quando é para mandar, daí ele não manda, porque a coisa certa ele não tem poder para mandar. E o que é errado, aí ele manda fazer e o secretário vai e faz. É bem difícil nós aguentar, tomar, termine já essa gestão. Queria que essa eleição fosse amanhã já, para mim poder ver o que acontece aí para as próximas. Seja nós, seja outro que venha para essa casa, a gente tem que arrumar. E quanto ao Pilar, senhor presidente, eu gostaria que essa casa batesse diariamente na tecla para que venha esse documento mesmo já desabonado, já vencido, e que seja feito um novo contrato com essa empresa Pilar ou com outra empresa, porque eu até não culpo o Pilar. O Pilar está trabalhando voluntário no município. O que ela fizer, está fazendo, entende? Só falta eu dizer agora que está trabalhando de graça, porque não tem onde cobrar, não tem um pedaço de papel para dizer, não, o senhor assinou um contrato que vai fazer tal coisa. Eu desconheço até hoje esse papel que existe entre o município e a Viação Pilar. Então, espero que seja cobrado daqui para frente todas as irregularidades das empresas de transporte, tanto a Pilar como também a Graciosa, que agora o governador liberou um momento para a Graciosa, entende? E ela vai subindo, daqui a pouco está 10 contas a passagem para Paranaguá. E que as obras desse secretário, especificamente secretário de obra, que seja corrigida, porque ele não tem esse poder. Como eu sempre digo, o pessoal usa o poder e esquece o dever. Porque poder todo mundo pode. O PT roubou, não pode roubar? Pode, claro que pode roubar. Se não pudesse, ele não roubava. Agora, deve roubar? Não. Deixa eu dar uma parte dele. Com certeza. Eu corroboro quase que 100% do que o senhor está falando aí. A única coisa que eu tenho um ponto de discordância é em relação à situação de que Vossa Excelência fala que o município não pode agir na situação da Viação Pilar. Pode e deve agir. Né? Porque a concessão ela é ato direto do Poder Executivo. Né? E aí eu ouso dizer, vereador, que só não agiu e não vai agir, nem com toda essa balbúrdia que nós estamos vivendo aí com a paralisação do serviço, porque ali é um grande jogo de compadre. Né? Eu vou usar uma expressão aqui que eu não gosto muito, mas vou usar porque ela se amolda a essa situação, que ela é muito usada pelo vereador Cleiton. Né? No início da gestão, porque esse problema da Viação Pilar, ela remonta. Né? Então, a partir do momento que o senhor João Domero tivesse assumido e falado, acabou, tinha que ter acabado. Mas não, fizeram chegar no milho, como fala o vereador Jackson. Né? Aí chegou no milho, é o que nós estamos vendo aí. Infelizmente, quem padece é a população. Então, a única coisa que eu gostaria de acrescentar de diverso do que o senhor está falando é que o município, o executivo, o prefeito João Miragela Lopes poderia e deveria ter agido de maneira diferente. Obrigado, toma parte. Concordo com o vereador Márcio, só faltou um pouquinho mais de explicação minha, eu não errei, só que digo, nós nessa casa não temos o que fazer, porque nós não sabemos o acerto que houve entre empresário e executivo. Né? Faltou só um pouquinho mais de explicação minha, mas foi bom o senhor lembrar. Então, o prefeito sabe o que está acontecendo, nós não sabemos. Como vamos cobrar de empresário se ele diz, não, acerto mesmo com o prefeito, ele não tem papel. Então, agradeço, senhor presidente, aí, nós vamos toda semana bater na tecla, até que venha um contrato novo desse ano, 2016, para essa casa, entre Viação, não sei se é Pilar, ou Viação Transporte e Executivo. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito. Vereador Marcos Renato Valera. Vereador, 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos acompanham na noite de hoje, vou tentar, nesse expediente, eu tinha 2 assuntos, no decorrer da sessão surgiu um terceiro. Mas quero começar
falando da situação da greve, que é uma coisa que já se discutiu um pouco na sessão, né? Mas gostaria de colocar no posicionamento de que realmente essa é mais uma situação que se tem pela inércia do Poder Executivo. Nessa Casa de Leis, eu denunciei a situação da irregularidade da contratação da aviação Pilar no primeiro momento aqui já, no ano 2013, quando fizeram aquela dispensa de licitação seguida de mais uma dispensa, que foi na sequência. Isso daí totalizava quase R$1.600.000, que não é pouco dinheiro. Agora o cidadão vem aí com a burra cheia de dinheiro que pegou do município, que a gente não sabe como é que pegou, porque como eu digo, o acerto era de compadre. Ajudou na campanha, né? Recebeu a benesse. Se realmente tivesse preocupado em dar um serviço de qualidade ao município, teria brecado ali naquele primeiro momento. Não, aqui não, violão. Aqui você não vem, agora você vai ter que ser submetido às regras que eu, prefeito municipal, vou colocar. Não teve a coragem de fazer, né? Pelo contrário, sempre foram mandados, os senhores vão de lembrar a questão do aumento da passagem que foi suspensa, né, por essa Casa de Leis, pelo plenário dessa Casa de Leis, como foi o comportamento do dono da empresa aqui nessa casa. Parecia que era inverso, parecia que o dono da empresa, que tinha que dar satisfação para o município, ele dava de chicote nas costas do prefeito. Parece que mandava no prefeito aqui, e nós tivemos que assistir esse espetáculo, né, todo aqui. E que lá, já naquela época, a lenga-lenga era essa, que a prefeitura não me paga, e que eu tenho prejuízo, que eu tenho isso, que tenho aquilo. Se a prefeitura não está pagando o contrato, ele tinha que acionar a prefeitura na justiça. Não poderia interromper. Ele só poderia interromper o contrato se a justiça dissesse: não, o senhor tem autorização para interromper. Não fez. Não fez. E pior, confunde as pelotas, porque daí envolve a concessão do transporte urbano, que não recebe dinheiro nenhum da prefeitura, que se sustenta pelo dinheiro do usuário, que passa na catraca e paga para ter o serviço. E paralisou também isso daí. Uma pouca vergonha. E não vemos a manifestação de ninguém do Executivo. De ninguém. Como bem falou o vereador Tiba, se a situação aqui na cidade é calamitosa, imagine na zona rural. Imagine o tão falado bairro do Cedro, né? Sofrido em verso e prosa, que já paga uma passagem que é um absurdo de cara. E agora eles não têm nem a condição de se mobilizar para a cidade. E como é que faz? Cadê o poder público para apresentar pelo menos alternativa paliativa para isso? Que era o que deveria se esperar de um governo sério, de um governo que prima pelo bem comum. Mas isso nunca foi prioridade para esse governo, gente. A prioridade era estufar bolso de empreiteiro, de amigo, entendeu? E dane-se o povo. Essa que é a Antonina de verdade. A Antonina de verdade que vai buscar a reeleição agora, que vai ter a cara de pau. Isso é cara de pau. De chegar e tentar colocar o nome à aprovação novamente. Então é ridícula essa situação. Quero deixar claro que eu sou completamente favorável aos empregados que estão reivindicando os seus direitos. Em momento algum nós aqui contestamos. Infelizmente não podemos fazer além do que estamos fazendo aqui, e quer fazer essas denúncias, fazer o debate sobre a situação, porque infelizmente essa situação envolve a empresa privada, apesar de concessionária do poder público, né? Mas é uma relação direta empregador e empregado, né? Então aí ele vai lá, ele mente aqui, ele mente lá, ele mente para o empregado, porque a causa que ele está colocando, como já
observou o vereador Alceu, não pode servir para que ele interrompa o serviço. Então, eu quero deixar aqui explanado a minha indignação total em relação tanto à aviação Pilar quanto ao Poder Executivo, que tem o chefe, o senhor João Birajara Lopes, que não faz nada e coisa nenhuma. O segundo assunto que eu gostaria de tratar é a respeito da audiência pública que nós vamos ter aí no próximo dia 16, que é em relação à ligação da rodovia, que chamam Rodovia dos Portos, né? Esse nome é até amaldiçoado, porque ele traz aí uma série de coisa ruim para dentro desse projeto da estrada, né? Por esse nome já foi lá na década de 90 embargada, mas agora nós temos, e a única pena de toda essa situação é que novamente estoura a situação num período eleitoral. Agora eu gostaria de colocar os senhores vereadores e também a toda a população antoninense que nós coloquemos um pouco de lado essa questão, porque não adianta, e coloque de lado no seguinte sentido que eu vou falar para vocês: não vai ser nenhum candidato a prefeito de Antonina que vai fazer a estrada. Então, seja qualquer rastaquera que vai subir em palanque e que vai falar ali, seja candidato a prefeito ou candidato a vereador, não vai. Isso daí custa 350 milhões de dólares. Não é pouca coisa. Quem pode fazer isso daí é o governo do estado, ainda com empréstimo dentro do Banco Internacional, do BIRD, e que é isso que a gente deve fazer uma cotização de todos e cobrar para que isso daí aconteça. E digo para que isso daí aconteça, senhores, porque independente, não sejamos hipócritas aqui de dizer que não vai haver um alcance maior para a atividade portuária. Sim, vai haver um alcance maior para a atividade portuária, mas isso abre eixos dentro da nossa cidade inimagináveis para o nosso desenvolvimento. Só o fato de Antonina passar a ter mais uma mão de entrada e de saída, isso já transforma toda a logística da nossa cidade, seja para o comércio, seja para o turismo, seja para quem quer vir aqui só passear e não fazer nada, só ver se Antonina é bonita, seja para retirar o problema do carvão e da soja que fica lá no bairro da Ponta da Pita. Então isso daí é nisso que nós temos que nos focar. Porque agora, infelizmente, na época política, eu vejo alguns parasitas de candidatos aí que se encostam no candidato, não porque acreditam na ideia, no projeto do candidato, porque o candidato não tem nem a ideia nem o projeto, porque aqui em Antonina se discute projeto de poder e não projeto da cidade. Ele está encostado lá para saber o que ele vai pegar se o cara for eleito. Essa que é a grande verdade. Então essas pessoas, elas ficam fomentando, porque fulano está lá do lado, Beltrano está lá do lado, vamos lá falar contra, mas contra o quê? Meu Deus do céu, eu sou um retardado mental que pode ser contra uma criação de uma nova estrada para a cidade. Só que o que se vê nesse meio, infelizmente, é isso. Se vê hoje discussão, não, mas vai ser um investimento público para atender um investimento privado. O que é isso? Como eu falei, não vamos ser hipócritas de dizer que o maior beneficiado vai ser o porto. Mas e a renda que o porto gera para que o bem comum exista? Então aí está sendo atendido o privado? Não, está sendo atendido o público. Se nós pegarmos, toda a situação ainda de impacto com a nossa cidade vizinha, com o pessoal de Morretes lá, o pessoal de Morretes não quer que passe mais um caminhão ali. Nós fizemos até uma reunião que acabou não dando em nada na sequência, para saber do problema. Eles estavam com o problema lá de parar o caminhão. Eu falei, tá, e o meu problema lá na cidade? Com o estivador, com o arrumador, com o cara que trabalha dentro do terminal, como é que eu faço a hora que ele parar de ganhar o dinheiro dele? Vocês de Morretes vão contratar esse povo? Claro que não. Ali se ainda, senhores, eu vou falar, o grande interesse que Paranaguá tem de sufocar essa estrada.
Porque a partir do momento que abrir essa estrada, Antonina entra numa rota direta de competição com o Porto de Paranaguá. Eles já estão desesperados com o Porto de Pontal, que rasgaram lá o mangue, rasgaram tudo, e a estrada vai sair lá. Agora a nossa vai começar a aparecer um monte de gente para dizer que o caranguejinho lá que é moreno não pode tomar sol, não pode isso, não pode aquilo. Quem está acompanhando todo esse desenrolar sabe que foram feitos mais de 8, 9 trajetos estudados. O trajeto escolhido é o trajeto mais caro, porque dos 350 milhões, 150 milhões é só para construir uma ponte que vai proteger o caranguejinho, né? Então está na hora, e aqui eu faço um apelo e convoco todos aqueles que realmente querem o bem de Antonina, independente dos candidatos que vão estar aí, né? Que apoiem, que vão para essa audiência pública para apoiar a construção da estrada, sem olhar a quem, porque isso daí vai ser uma situação que muda o panorama completo da nossa cidade, senhores. Então eu clamo aos senhores vereadores aqui, né, de que estejam nessa audiência, que estejam com o discurso em prol da estrada. Não pense porque é fulano, beltrano, ciclano, porque é o Porto. Deixa um pouco isso de lado. Deixa um pouco isso de lado e vamos pensar no bem comum da nossa cidade. Porque hoje o nosso povo passa fome, porque aqui não tem geração de renda. E se não tem geração de renda, todo mundo perece. Então o mesmo apelo que eu faço aos senhores, eu faço àqueles que dizem que amam Antonina, e que compareçam nessa reunião para trazer ideias realmente que sejam boas, não para falar sou contra porque sou. O último, e já encerrando, assunto que eu gostaria de tratar é a notícia trazida pelo presidente da casa da chegada das contas do primeiro ano de gestão do senhor João Birajara Lopes, né? Que corrobora tudo aquilo, e nisso eu me sinto muito aliviado, né? Porque desde o primeiro momento dessa gestão eu fui opositor a todas as coisas que foram feitas ali, dentro do meu papel de vereador. Quando fui presidente da casa, nunca criei qualquer obstáculo para que as coisas tramitassem aqui. Agora, como vereador, pessoalmente, sempre tive a posição combativa. E está aqui o primeiro resultado. Ano de 2013, contas julgadas irregulares. É tão incompetente o prefeito que ele não conseguiu nem recorrer da decisão do Tribunal de Contas. Transitou em julgado e ele e a equipe dele não foram capazes de sequer apresentar um recurso aqui. E fico assim muito preocupado que uma das situações que levaram à reprovação da conta foi o senhor prefeito, a administração dele, ter retido a contribuição do INSS dos servidores e não ter recolhido. Isso é uma situação gravíssima, senhores. Isso é uma situação que ao longo do tempo os funcionários da prefeitura vão sentir na carne, no momento em que forem fazer os seus pedidos de aposentadoria. Por quê? Porque ele teve retido lá no seu salário mensal a contribuição previdenciária que não foi recolhida. Não sou eu que estou falando, está aqui, atestado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e que terá que ser julgado por essa casa. Terá que ser julgado por essa casa. Aí esse pessoal ainda brinca e vem dizer que vai ser candidato à reeleição. É uma brincadeira, senhores. Isso daí é um tapa na cara de todos nós. Um tapa na cara da população antoninense, né? E além desses esfarrapados, ainda agora, obrigado, presidente, ainda ficam tentando plantar novos messias, novos salvadores da pátria, com discurso de que eu não sou político. Se não é político, não se mete na política. Se não gosta da política, não vem posar de bom moço. Entendeu? Não vem posar de bom moço, que agora vai estar cheio. Agora vai estar cheio de rapazinho aí
vir engomadinho, dizendo que vai abrir mão disso, abrir mão daquilo. Vai vir gente que já teve no passado e que não deu acerto nessa cidade, para falar, no meu tempo era coisa boa escambau. É só puxar o que teve lá atrás que vai ver que a pilantragem era mesmo. Então eu digo aos senhores, agora, com a leveza daquele que não vai mais disputar uma cadeira nessa casa, por opção própria. Eu vou sair pela porta da política, pela mesma porta que eu entrei, pela porta da frente. Tá? Então eu digo aos senhores, prestem muita atenção. Não pensem só na sua reeleição, pensem no bem de Antonina. Pensem em apoiar alguém que realmente vale a pena, alguém que vai ter um projeto para a cidade e não um projeto de poder. Obrigado pela atenção de todos. Vamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 012/2016. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 196.250 para execução do convênio 805742 de 2014 para aquisição da patrulha agrícola. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. A matéria está em discussão em regime especial. Sim. Né? De única discussão. Eu gostaria de fazer aqui um pronunciamento como presidente da Comissão de Legislação e Justiça. Esse tipo de matéria ele é encaminhado pelo Executivo e aí nós vemos qual é a incapacidade dessa administração e nós chegamos à conclusão fácil do porquê que nós estamos assim nessa altura do campeonato. O convênio é de 2014. 2014. Então já se passam 2 anos de que estavam ali para mexer nessa situação. Aí mandam no afogadilho para essa Casa de Leis e a gente se vê compelido de ainda dar um voto de crédito para ver se não vão perder o dinheiro, né? E tem que analisar uma coisa estapafúrdia, que nem um documento eles mandam. Aí a gente tem que ficar por telefone, em pede, por ofício, isso e aquilo, para ver se acontece, né? Uma situação que é grave, né? Porque aqui hoje se discutiu, através do requerimento do vereador Alceu, situação no bairro do Cedro, zona rural. Se tivesse uma patrulha agrícola lá, certamente a manutenção estaria sendo feita e não chegaríamos na situação em que chegou. Então eu quero só colocar aqui mais uma vez a minha indignação por essa situação, parabenizar a mesa diretora dessa casa, que assim como todas as mesas anteriores, não criaram qualquer obstáculo para que o projeto de lei para a inclusão da verba dentro do orçamento fosse retido, segurado, para prejudicar de qualquer forma essa administração. Essa administração ela teve a complacência dessa Casa de Leis em tudo isso, porque o município foi beneficiado com o recurso. E aí, infelizmente, pela incompetência dos administradores do local, né, a gente acaba correndo o risco de perder. A parte da Câmara está sendo feita e está sendo terminada agora. Poderia ter sido feita muito antes, porque como bem leu o secretário, convênio de 2014, que não é só esse. Eu não vou falar no outro, mas já vou aproveitar para dizer, o outro que vai ser aprovado também é uma verba lá de 2014. E ficam com isso daí lá, fazendo não sei o que. Infelizmente, esse é o retrato que nós temos da nossa administração. Obrigado, senhor presidente, e já declaro meu voto favorável à aprovação do projeto. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de parabenizar as comissões que prontamente atenderam. Esse projeto é um projeto elaborado por este vereador, é uma emenda parlamentar do deputado federal Vagnoni, que contempla os agricultores com caminhão e implementos agrícolas. Muito obrigado.
Continue a discussão. Peço palavras, senhor presidente. Pois não. Bem, em conjunto com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças também foi favorável, porque de grande valia para o município, né? E principalmente a área rural, que foi debatida aqui, como bem frisou o vereador Márcio, de requerimento, não só a área do Cedro, abrangendo a área Rio do Nunes, Cacatu, Bairro Alto, Cachoeira, que são povos esquecidos, que ficam lá distante do município, do centro da cidade, e são esquecidos. Então, veja bem, são 196.250, que pode ser bem utilizado, se for bem administrado. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Está em votação. Votação única. O projeto de lei número 012 de 2016. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em votação única o projeto de lei 012 de 2016. Projeto de lei número 016 de 2016. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 304.687,49 para a revitalização urbanística da Prainha e Ponta da Pita. Em discussão. Em votação. Votação única. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira e única discussão. Projeto de lei número 018 de 2016. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial por anulação de dotação no valor de R$ 351.750 para execução dos programas custeados com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Em discussão. Discussão única. Em votação. Votação única. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 018 de 2016. Projeto de lei número 019 de 2016. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$ 437.698,51 para a execução dos programas custeados com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Em discussão. Em votação. Votação única. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 019 de 2016. Não tem mais nada, né? Estamos no avançar da hora. Não sei se os vereadores abrem mão das explicações pessoais. Vamos deixar para a semana que vem. Todos concordam? Eu gostaria de ter o meu espaço, senhor presidente. Se um vai falar, todos vão falar. Então vamos lá. Vereadores inscritos das explicações pessoais. Vereador Emílio Rodrigues. São quantos inscritos? Por favor. 7 vereadores. 35 minutos. Vereador Emílio, 5 minutos. Começar, senhor presidente, senhor vereador, não estava na pauta, me foi falado em patrulha agrícola. Eu lembrei muito bem que no final de 2013 para 2014 eu estive numa audiência em Pontal, juntamente com o senhor prefeito, que já o município tinha perdido já o prazo para receber aquela patrulha rural, né? Então eu lembrei, e já tinha perdido o prazo, e depois houve daí uma consideração dos demais, estavam todos os prefeitos de Guaraqueçaba, de Guaratuba, e deram mais um prazo, porque o prefeito nosso arrumasse essa documentação. Isso não foi feito, porque nós não recebemos esse auxílio, que poderia ser arrumado no estado do Cedro, Bairro Alto, enfim, Cachoeira total, né? Então a gente vê aí o desproveito que o nosso prefeito tem tido aí nessa gestão, que a coisa vem, perde e
e mesmo assim as autoridades de segunda instância ainda têm a relevância de dar mais um prazo. Está acontecendo igual essa verba de 8 milhões aí, que está perdido, e agora deu novamente a continuidade, e se facilitar vai perder, porque eu acredito que eles esquecem, só lembram quando vem o aviso que amanhã já termina o prazo. Então, o senhor prefeito, infelizmente, ele está deixando a coisa acontecer, está acreditando no seu povo lá, na administração, assim como acredita no povo aí do campo, e está matando, enterrando o prefeito João Tomero, e ele não está vendo, porque ele é grande, até sumir no solo vai demorar, porque ele fosse mais pequeno já tinha sumido, porque os próprios amigos de confiança dele estão matando ele, e a gente tenta abrir o olho. Então perdemos já esse auxílio do governo, que podia ter arrumado todas as estradas rurais. Aí também, só para finalizar, senhor presidente, eu estava vendo aqui as respostas do senhor prefeito. Ele deu uma resposta dias atrás sobre uma redutora de lombada, que esse vereador cansou de pediu mais uma vez dias atrás, de frente à padaria Celino. Ele só disse que está em pauta, já está na secretaria e nada acontece. Então, a gente está cansado de ouvir aí mentiras vindo do prefeito, que não é dele, mas ele assina. Infelizmente, quem está mentindo é ele. Termina a gestão, não sai uma lombada de frente à padaria Celine, que é com bastante conveniência ali, que transita crianças diretamente, pessoas de idade, para ir a fazer sua compra e até mesmo para pegar o ônibus do outro lado. Então, é impossível a gente ficar calado. Dias atrás eu prometi não falar mais nada sobre o secretário, sobre o prefeito, mas se eu me calar, eu estou assumindo o erro. Então eu quero dizer ao povo de Antonina que esta casa, os 11 vereadores têm cobrado sim. Se não aconteceu, e se não acontecer nesse finalzinho de gestão, não é culpa dessa casa, é culpa do executivo, que se ouve, não acredita que nós estamos falando a verdade. Mas nós falamos com papéis, com documento, com reclamações de munícipes, e não é feito. Fazem aquilo que não é preciso, que não é adequado, como eu acabei de dizer na tribuna, que poder o prefeito e o secretário têm. Ele pode fazer o que quiser, só que não deve. Eles fazem aquilo que não deve. Qualquer um pode comprar uma pistola e matar 4, 5. Claro que eu posso fazer isso, mas eu devo fazer? Não devo. Então tem que existir, senhor presidente, dentro dessa administração, e deve mais que vir, o dever antes do poder. Enquanto não tiver isso, eles vão fazer tudo o que querem e vão prejudicar o município, com certeza. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito. Vereador Márcio Natal Valera. Vereador, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero, nessas explicações pessoais, primeiro agradecer a mesa diretora dessa casa, na pessoa do presidente Edilano Garcia Toledo. Hoje à tarde eu trouxe uma ideia aqui em relação de posicionamento dessa casa junto ao IAP e junto ao DR para a construção da nova rodovia. Prontamente o presidente atendeu, realizou uma moção de apoio, então quero aqui publicamente expressar o meu agradecimento a Vossa Excelência por entender que essa casa será um ator de suma importância dentro dessa situação toda. Quero aqui novamente, não sou apto a essas situações, mas, como falei, com a liberdade de quem não vai mais concorrer à reeleição dessa cadeira, eu gostaria de falar algumas coisas que eu estou presenciando e que realmente me causam mais nojo ainda de todo o processo político que nós estamos vivenciando e que creio que ficará pior ainda durante a campanha. Eu falo, começam a apresentar novos salvadores da pátria, né? E às vezes a figurinha é até bonita, né? Aquelas que já foram no passado dão uma remodelada e trazem de novo, né? Como se não tivesse uma fila grande de pecado lá no passado, né? A situação que nós vivemos em Antonina
É lógico que ela não é fruto tão somente dessa gestão. O problema é o quê? O problema é que nós temos algumas pessoas dentro da política antoninense que não se preocuparam nunca com o bem-estar comum. Se preocuparam sim com o seu bem-estar, com a sua colocação no poder, que eles conseguem a sobrevivência através disso. Então, uma coisa que eu acho muito importante para o eleitor antoninense, principalmente na escolha de quem vai ser o próximo gestor do executivo, é não olhar só para o candidato. Dá uma olhada na periferia dele. Dá uma olhada na periferia. Porque o seu João Romero ganhou uma eleição porque todo mundo achava que ele era um bom moço. E realmente até então ele parecia ser um bom moço. Mas ninguém olhou quem estava em volta dele. Aí depois que estava sentado na cadeira, todo mundo que estava em volta apareceu. E está fazendo o que está fazendo aí até hoje. Então essa é a grande preocupação. Como dizia minha afinada avó, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então o que a Antonina precisa é de alguém que se coloque para realmente trabalhar por Antonina. Não discussão de argumento raso, sabe? Porque hoje, em tempos de rede social, o que a gente vê é o seguinte: não, porque vereador é vagabundo, não trabalha, e não sei o quê. E daí esse que falou não sabe nem qual é o papel do vereador. E vai votar num vereador que foi lá e prometeu que vai asfaltar a rua dele. Sendo que o vereador não asfalta a rua. Essa mercancia dentro da política, é lógico, deve existir. O voto também pode ser alguma coisa oriunda de uma gratidão? Sim, pode. Agora, analise bem como você vai fazer isso daí. Eu não questiono e falo aqui de peito aberto e publicamente. Um minuto. Olha, o vereador fulano, eu não contesto a maneira como cada um chegou aqui. Porque todo mundo chegou aqui de maneira democrática. Se foi com troca, se foi com consulta, se foi isso, o sistema permite que você faça isso. O que você tem que ter é a consciência de saber no que você vai votar. Porque quem coloca aqui são os eleitores. E aí, às vezes, ele fala lá: não, mas nós pagamos isso, o salário, tá. Então veja bem para quem você vai dar esse salário, o empregado que você vai colocar. Porque quem coloca também tira. E não se engane, por favor. Antonina não merece mais 4 anos dessa derrocada que nós estamos tendo, cada vez pior. Com gestores que vêm só deflagrando o mal, deflagrando o cofre. O dinheiro que teria que ser aplicado para o povo é aplicado individualmente. Isso não se pode admitir mais. Muito obrigado pela atenção de todos e perdoe-me o desabafo. Próximo inscrito. Vereador José Duque da Silveira. Vereador, 5 minutos. Senhor presidente e demais vereadores, eu vou voltar a falar novamente da rua Manuel Murim, perto do Maria Arminda. Com 2 caminhões de sítio do Rio, secretário, resolve o problema e os pessoal dali ficam gratos. Porque você vai ter um pedaço e o final da rua lá está péssimo. Quando chove lá, parece uma lagoa. Então, secretário, dá uma passadinha lá e resolva aquele problema lá daquele pessoal. Eles merecem também, eles pagam seus impostos, eles merecem também. E visito também o bairro do Pudim, estou direto, moro já na cidade de baixo, estou direto lá. A rua Jorge Florencio. Quando chove, fica intransitável aquela rua ali, que é o antigo Campo do Plínio, vai até essa igreja. Então, mas está péssimo ali. Então, o secretário dá uma passadinha lá, sei que pode dar uma passada, ou falar com o prefeito, ele ir lá. E olha com carinho, que é um bairro populoso, bairro do Portinho. E joga
o seixo do rio lá e passa o rolo e o povo fica grato também, aquela rua Jorge Florencio, e várias lâmpadas também está queimada também. Então, já que vai vir uma licitação para comprar lâmpada, e já resolve os problemas da Graciosa de baixo, Graciosa de cima, e Escoteiro do Turismo também estão precisando de várias lâmpadas queimadas. Eu vou voltar, esse requerimento que foi aprovado por nós vereadores, e foi com 2 votos contra, que foi esse vereador que está falando. Cada vereador tem sua opinião própria. Manifesta do jeito que quer, porque se nós falássemos a mesma língua aqui, igualzinho tivesse só rico. Como é que ia fazer o serviço se não tem a pessoa mais humilde? E tivesse só a pessoa humilde, também não tinha condições. Então, cada vereador, nós temos que respeitar um ao outro, opinião própria. Se eu falo o que eu quero. Porque quem me trouxe aqui foi o povo, não foi amigo. Amigo é amigo, vereador são amigos, mas vamos respeitar cada opinião de cada vereador aqui. Entende? Então, eu vi um pouco de voto ali do meu eleitor, eu defendo o jeito que eu quero. Entende? Só que esse vereador aqui é meio difícil, é meu turrão, e esse vereador não é vaquinha de presépio, que sacode a cabeça, sim senhor. Está errado, não deixe, eu defendo o meu povo do jeito que eu sei. Entende? Então, respeito todos, mas cada um fala o jeito que quer. Alguns colegas gostam. Aqui é igual jogador, entende? Vamos defender o nosso time. Então o time é o nosso povo. O jeito que eu acho que defendo, eu vou defender. E também o secretário já teve com o seu vereador em frente à Igreja Batista lá do Itapema ali, engenheiro Luiz Augusto Negrão Fonseca, já passou uma semana, entende? Meu amigo, ele foi até estava junto com muito respeito, o senhor Paulão, e até agora não foi resolver esse problema, e já estou passando por mentiroso, já que eu falei que semana que vem já ia arrumar aquela rua ali. Se chove ali, o povo ali vão sofrer, porque o posto de saúde fica tudo alagado. Então, olhe com carinho, secretário. Eu gosto muito do senhor. 1 minuto. Obrigado. Próximo inscrito. Vereador Jackson Coelho Paula Silva. Vereador Jackson, 5 minutos. Boa noite a todos. Presidente, eu queria só falar que a penha ali ficou bom, né? O asfalto tá, já não vou pisar na lama ali, graças a Deus ficou bacana. Só que queria, o seu João da Megapab me prometeu que ia passar a máquina lá na rua Juca Tomás e o Morro do Carijo, lá do meu amigo Caranguejo, lá em cima, e ali do lado do Cabeludo, do Boy, naquela rua ali. Então ali tá feia aquela rua, então eu queria que ele não esquecesse dessas ruas ali, né, que ele prometeu ali dar uma geral, passar a patroa e jogar um saibro ali para ficar bacana, já que não foi contemplada com asfalto, que o aditivo que consegui lá foi só para as 3 ruas que sobe ali, não pegou aquelas ruas de baixo lá, e ele me prometeu. E também ali no Beco do Tavinho, já que tem os paralelepípedos ali, inclusive o Givanildo já pediu também, lá atrás, acho que Dutra também pediu. Então,